Finalizei Mariposa Vermelha e mais de um mês depois eu venho aqui trazer a parte final do meu diário de leitura. O vídeo da primeira parte desse diário de leitura eu postei ali no dia 21 de outubro. Eu postei os primeiros 50%, resumo mais as minhas impressões pessoais com spoilers e teorias também. E aí eu finalizei o livro mesmo ainda em outubro, mas eu precisei de um tempo para entender qual que era a minha opinião definitiva sobre os últimos 50%, sobre o que aconteceu ali, o final, né? E também teve um momento ali, assim, tipo, nesse último mês que eu fiquei meio insegura, sabe? Comigo e com a minha criação de conteúdo, que eu falei, não quero gravar vídeo por enquanto. Em algum momento eu vou gravar o vídeo, né? E aí, então, finalmente estamos neste vídeo aqui. Esse vídeo vai estar muito legal, então fiquem aí. Eu sou a Juliane Rodrigues e vocês estão na Estação dos Livros. Antes de mais nada, esse livro ele foi escrito pela Fernanda Castro, uma autora nacional, e publicado pela editora Suma. Neste vídeo aqui eu vou estar trazendo exclusivamente o resumo dos últimos 50%, portanto, vai ter spoiler. Se é resumo, obrigatoriamente vai ter spoiler. E também as minhas opiniões pessoais. Não vou estar dando um contexto sobre como que é a história, né, o início dessa história, porque primeiro já tem a primeira parte desse vídeo, e segundo porque eu já vou estar trazendo também uma resenha sem spoiler, para quem ainda quer ler e não quer pegar nenhum spoiler. Então, bora lá. Bom, então a gente parou ali no momento em que a Amaryllis e o Tolu, eles foram lá conversar com o tal de Lotus, que é o líder de uma organização criminosa ali, que vive bem escondido ali do governo de Fragaria, né? E esse Lotus, ele também é uma pessoa que possui magia. E logo de cara ali, no momento em que a Amaryllis e o Tolu chegam ali, estão na frente dele, né? Ele já reconhece que o Tolu não é um ser desse mundo, que o Tolu é um demônio, é um ser ancestral ali. E ele também reconhece a Amaryllis. Então a gente descobre que esse cara, né, o Lotus, ele conhecia a mãe da Amaryllis antes dela morrer, né, e até mesmo de antes da Amaryllis nascer. E ele explica um pouquinho ali sobre o relacionamento dele com a mãe da Amaryllis, né, que ele acabou procurando ali a mãe da Amaryllis para que eles pudessem fazer negócios, né, para que as poções ali, as coisinhas que a mãe da Amaryllis fazia com magia, fosse vendida ali para as pessoas, né, de Fragaria, e principalmente para as pessoas nobres ali. Ele não é o pai da Amaryllis, ele se considera um padrinho dela, mas ele não é o pai dela. Embora meio que eu acho que dá para, nas entrelinhas ali, dá até para entender que talvez ele possa sim ser o pai dela, né? Porque ele fala assim, o seu pai foi uma pessoa que estava de passagem ali, e acabou se relacionando ali com a sua mãe. E ele também estava de passagem ali, quando foi conversar, né, com a mãe da Amaryllis. De fato, o que está escrito ali é que ele não é pai dela. Mas ainda assim ele gosta bastante da Amaryllis. O fato de ele já saber quem que a Amaryllis até mesmo ajuda ali eles fecharem um negócio ali que a Amaryllis foi ali atrás, né? Inclusive foi esse Lotus que ajudou com que a Amaryllis fosse ninguém ali no reino de Fragaria, ajudou a fazer com que ela não fosse descoberta, né? Porque ele apagou todos os registros dela, e ele que ajudou ela a ir ali no abrigo e tudo mais. Então ele até que tem um papel muito importante ali para a pessoa da Amaryllis. E ele também, assim como o Tolu, ele percebe que a Amaryllis ela é extremamente poderosa e até mesmo incentiva a Amaryllis a usar ali o poder dela, só que a Amaryllis não quer, fala assim, não vou fazer isso. E o Tolu meio que também fala, realmente ela tem muito poder ali, ela é boa, ela não sabe o poder que ela tem, mas ele também concorda ali com a Amaryllis, não deixa a Amaryllis ali usar a magia ali perto do Lotus, né? Porque, de acordo com ele, assim, tipo, o Lotus, ao perceber que a Amaryllis, ela era muito poderosa, ele iria, por mais que ele devesse a vida ali a Dahlia, né? Que é a mãe da Amaryllis, ainda assim, ele poderia querer usar a Amaryllis, né? A seu bem prazer. E aí, então, depois dessa reuniãozinha ali, o Tolu e a Amaryllis, eles saem, né? Eles vão ter que voltar
a pé para a casa da Amaryllis. Eles estão nas docas, então tem que andar bastante. E aí é nesse momento que aí realmente o Tolu ele vai lá e incentiva a Amaryllis a usar a magia dela, a pelo menos experimentar uma vez ali. Quando eles ainda estavam ali com o Lotus, né? O Lotus ele ofereceu drogas para Amaryllis. E o Toluk comeu essas drogas, só que ele conseguiu reservar ali um pouquinho da droga ali. Mas aí a Amaryllis, ela usa, né, essa droga, ela se solta ali bastante, vai para as nuvens mesmo, chapa bastante ali, mas realmente ela sente a magia dela fluir no sangue dela. Ela pede para que o Tolu cuide dela, né? E é isso que ele faz ali. Eles chegam em segurança ali na casa dela. Ela dorme tranquilamente ali. O Tolu fica ali do lado dela e tudo mais. Só que aí no outro dia o Tolu ele não está. Ele saiu para dar um passeio e a Amaryllis ela acorda com agentes ali da República batendo ali na porta do prédio deles, né? Com a Rosalinda e o Antúrio tentando ao máximo ali impedir que esses agentes entrem de fato na casa deles. Há uma confusão ali, os agentes eles ganham vantagem. A Rosalinda ela acaba se machucando, o Antúrio ele fica totalmente desacordado, quase morto mesmo. O Tolu ele chega no momento exato ali para que não tivesse nenhuma morte. Então ele acaba ali neutralizando os agentes, né, aconselhando a Amaryllis a chamar um médico pro Antúrio, levar a Rosalinda junto ali pro apartamento e para elas não abrirem a porta para ninguém, com exceção dele, né, e do médico que elas vão chamar ali pro Antúrio. E quem denunciou a Amaryllis, o Antúrio e a Rosalinda pelo crime de roubo e com suspeita de usar magia, né, foi o Floriano. Lembra aquele vizinho que assediava a Amaryllis? Então, foi ele que denunciou os três ali e o Tolu não deixou barato. E além de dar um jeito de eliminar ali os três agentes, ele também foi lá e matou o Floriano, não quis nem saber, não deixou que ele escapasse dessa vez. O Antúrio, ele vai ficar desacordado ali por dias, semanas, né? E durante todo esse período que o Antúrio, ele tá desacordado, a Rosalinda fica inerte ali, fica apática, sem expressão nenhuma, só fazendo as funções obrigatórias que tem que fazer, que no caso é ajudar o Antúrio ali nas necessidades que ele precisa e só. Basicamente só. E comer um pouquinho ali e tudo mais. Mas assim, tipo, ela não fala praticamente, ela fica realmente muito sem expressão e muito em choque, triste e devastada, né? E a Amaryllis, ela também fica devastada. Ainda no dia em que isso aconteceu, e depois que o Tolu, ele dá um jeito ali nos agentes e no Floriano, ele recebe ajuda da Flor de Lótus, né, para fazer esse serviço. Então o Tolu ele vai lá e consola a Amaryllis. Ela acha que tudo aquilo foi culpa dela, né, porque ela tem magia, ela está agindo ali nas escondidas. Nem a Rosalinda nem o Antúrio sabem dos planos que ela tem ali com o Tolu de matar o Narciso. Então, assim, tipo, ela fica realmente muito mal ali, achando que tudo ali foi culpa dela, né? Então ela chora bastante também, ela fica devastada total ali pensando, putz, destruí a vida dos meus únicos dois amigos, únicas duas pessoas que me importam, por conta desse meu desejo de vingança, por conta de quem eu sou. E o Tolu, ele pede desculpas ali pra Amaryllis, né, porque ele prometeu ali que iria proteger ela, na verdade não tanto ela, mas principalmente iria ajudar a proteger ali o Antúrio e a Rosalinda, né, para que nenhuma das ações ali que a Amaryllis e ele fizessem, respingassem nesse casal. E não foi o que aconteceu, né? Eles realmente foram prejudicados ali, quase morreram por causa disso, né? Porque, na verdade, o que fez com que realmente eles fossem denunciados foi o fato de que o Tolu foi lá e ameaçou o Floriano há umas noites atrás. Se bem que acho que, tendo Tolu ou não, eu acho que o Floriano iria acabar uma hora ou outra denunciando ali a Amaryllis, porque ele é uma pessoa muito ruim. O Floriano, ele é uma pessoa muito odiosa, sabe? Assim, tipo, então você sabe que em algum momento ele iria fazer alguma merda ali. Ele iria atrapalhar a vida da Amaryllis em algum momento. Então, a Amaryllis e o Tolu, eles sentem culpa ali pelo que aconteceu com a Rosalinda
e o Antúrio. E aí, então, a Marilis, ela vai dormir ali, ela tem um sonho do dia em que o Narciso foi lá e roubou, né, o irmãozinho dela, que se chama Jacinto. Ainda no sonho, depois desse cenário da antiga casa dela, onde ela morava com a mãe, ela acaba indo parar num deserto totalmente vazio ali, e ela acaba levando a consciência do Tolu junto para esse lugar. Na verdade, eu acho que ela acaba entrando na mente do Tolu de alguma forma, porque o lugar em que eles estão no sonho é justamente o vazio onde o Tolu e os outros demônios ali moram. Um parênteses aqui, né, que juro pra vocês que esse vazio eu imaginei exatamente como o mundo dos Shinigamis lá de Death Note. Um lugar totalmente tedioso, como o Tolu ele fala ali. Um lugar em que as pessoas elas procuram lutar, elas procuram fazer um joguinho ali para tentar fazer passar o tempo. E aí, né, nesse lugar eles acabam trocando ali algumas declarações. O Tolu fala que de início ele mentiu ali para Marilis porque ele não queria voltar para o mundo do vazio. Então, a oportunidade que ele teve ali para sair daquele lugar, ele pegou e agarrou ali. Eu não lembro mais ou menos com o que ele mentiu, porque faz mais de um mês que eu li o livro, né? Ainda assim é irrelevante, porque até a própria Marilis fala, eu também fiz coisas meio erradas e tudo mais, né? Então, tipo, eles trocam algumas confidências ali, revelam alguns segredos um pouquinho. E assim, o clima vai esquentando ali entre os dois, né? Até o momento em que eles querem se pegar ali e a Marilis, ela acorda, o Tolu vai lá no quarto dela e realmente eles vão ali, se pegam, eles vão transar, né, no caso. Só que antes, né, deles realmente ir pra cama e tudo mais, tudo acontecer de fato, o Tolu, ele pergunta pra Marilis, você tem certeza que é isso que você quer mesmo? Absoluta? Se realmente quer ficar com eu, quem eu sou de verdade, né? Você sabe que eu não sou uma pessoa assim tão bondosa, você sabe que eu sou uma pessoa um tanto quanto cruel e tudo mais, né? E um tanto quanto, assim, medonha e tudo mais, né? E a Marilis fala, sim, certeza absoluta. Você não sabe, mas quando eu fui te invocar, eu matei o gatinho do Floriano, porque eu sabia que era a única coisa que ele se importava ali e que podia machucar ele de alguma forma. Inclusive, a Amarilis pecou muito por matar um gatinho ali. De todas as coisas que aconteceram nesse livro, essa foi a pior de todas. Foi a mais cruel, até porque eu amo gatos, eu fiquei com dó, muita dó do bichinho, de verdade. E aí, então, eles vão lá, se rendem ali à paixão, transam, tá indo tudo pegando fogo ali, tudo mais, né? Só que aí no meio do ato, eles ficam um pouquinho mais empolgados, né? Inclusive o Tolu, principalmente, ele começa a se transformar ali, né? Ele está na forma humana dele, e aí ele começa a se transformar para forma meio de lagarto ali, para forma original dele, né? E aí é nesse momento que por um segundo ali, um milésimo de segundo, na verdade, a Marilis, ela dá uma hesitada ali. Tipo, foi muito rápido essa hesitação dela, só que aí foi o suficiente para o Tolu perceber e ele encerra ali o que eles estão fazendo, né? Ele fica muito magoado ali, porque ele achou ali que a Marilis, ela não estava aceitando ele da forma que ele realmente é. E na verdade a Marilis, ela estava um pouco confusa, né? Porque tudo que está acontecendo ali na vida dela é muito rápido, né? E é muito intenso, né? Desde o momento ali em que ela reviu o Narciso, ela invocou ali o Tolu, fez o pacto com ele, eles começaram ali a colocar o plano deles em ação, aí teve o ataque dos agentes e tudo mais, então tudo foi muito rápido e muito intenso. Então meio que a quem ela estava se tornando, quem ela estava libertando dentro de si também era algo que estava acontecendo muito rápido também, né? As descobertas que ela estava tendo sobre ela mesma. Então ela deu uma hesitada ali, acho que não é nem o fato dela não aceitar o Tolu, quem ele realmente é, mas sim ela aceitar quem
ela realmente estava se tornando quem ela realmente era. Só que tudo isso que fez com que ela hesitasse, a gente vê no pensamento dela, né? Na mente dela. E o Tolu não sabe disso. Então ele fica realmente muito magoado e ele vai embora ali da casa da Amaryllis. E eles ficam um bom tempo ali sem se ver. A Amaryllis fica na bad, ela volta ali a trabalhar na Pimpinela. Inclusive, ela, além de ficar ali muito triste, só fazendo as funções dela normais, assim, tipo, básico mesmo, que é ajudar a Rosalinda, o Antúrio ali, ir trabalhar e também se manter viva, né? Nem os bichinhos de seda ela estava cuidando, vários deles estavam morrendo, inclusive. Além disso, ela estava tendo ciúmes do Tolu com a Pimpinela, porque o plano original deles, né, era de que o Tolu ele iria seduzir a Pimpinela para que eles conseguissem lá se infiltrar na festa e matar o Narciso. Então a Amaryllis ela sente ali um pouquinho de ciúmes da Pimpinela. E o único momento em que a Amaryllis e o Tolu se veem é no momento ali em que ele vai entregar o convite da festa para a Amaryllis. Sobre o bichinho de seda que a Amaryllis ela estava ali deixando para morrer, né? Tem uma ninhada ali que ela resolve alimentar com o próprio sangue dela e com a magia que vinha junto. Ela começa a alimentar esses bichinhos que acabam ficando diferentes, né? Se comportando também de uma forma diferente da convencional dos bichinhos de seda e também eles se proliferavam ali de uma forma bem mais rápida do que os normais. E aí o Antúrio, ele finalmente ele acorda. A Rosalinda, ela volta a ficar bem, né? Ela volta a ficar de boaça ali. E ela e a Amaryllis têm uma conversa ali sincerona, que a Rosalinda, ela revela que ela e o Antúrio já desconfiavam que a Amaryllis possuía magia e que ela, Rosalinda, ia ficar muito puta e não ia conseguir perdoar se o Antúrio morresse sem que a Amaryllis não fizesse nada, sem que a Amaryllis não usasse a magia que ela tinha ali, né, pra ajudar ele, né? Ou seja, tipo, você tem magia, por que você não usa? A Amaryllis podia muito bem ter feito alguma coisa e quem acabou fazendo foi o Tolu, né? No momento que teve essa confusão com os agentes, a Amaryllis, o Antúrio e a Rosalinda, eu fiquei esperando por um momento ali em que a Amaryllis iria usar a magia dela e não rolou. A sorte que eles foram salvos ali pelo Tolu. A Rosalinda está certa, né, de ficar puta ali com a Amaryllis, porque, mano, ela podia muito bem fazer alguma coisa. E a Rosalinda, no vídeo anterior eu falei que ela é uma pessoa que quer muito melhorar de vida, né? Que quer ser rica, que quer ter uma qualidade de vida melhor, né? Só que ela reconhece que é muito, muito difícil, praticamente impossível que uma pessoa pobre como eles consiga isso. Ela sabe que eles estão num regime, num governo em que não beneficia eles de forma nenhuma, que nunca iria ajudar eles. Por isso até mesmo que ela acabou não trabalhando mais ali com a Pimpinela, né? No momento, inclusive, que ela precisou cuidar do Antúrio, ela chegou ali na Pimpinela, né? Falando o que precisava fazer. E a própria Pimpinela se direcionou a Rosalinda com um nome que não era da Rosalinda, tipo, usando um outro nome, né? E falou, vê o que você prefere mais. Colocando um ultimato mesmo, né? Que se a Rosalinda deixasse o emprego ali, faltasse uns dias para cuidar do Antúrio, ela não teria mais o emprego dela, né? Então, eu senti bem cruel mesmo. E algo que, na verdade, muitas empresas do nosso mundo fazem isso, né? E aí, então, a Rosalinda, ela ajuda a Amaryllis ali a alimentar os bichinhos de seda e a confeccionar uma roupa muito belíssima para que a Amaryllis usasse na festa lá da Pimpinela, né? Então, eles usam os bichinhos de seda modificadas para fazer um vestido belíssimo ali para a Amaryllis. Na festa, a Amaryllis, ela chama a atenção de todos, né? Porque ela está realmente deslumbrante. Inclusive, essa cena me remeteu muito ao filme da Cruella, né? Em que
Tem a mulher lá que é vilãzona, né? Que é dona de uma fábrica de tecidos, né? Que tem tecidos deslumbrantes. E aí a Cruella vai lá, aparece nos jantares, nas festas dela, com outros vestidos mais deslumbrantes ainda. Eu lembrei muito dessas cenas ali do filme da Cruella. Uma das pessoas que a Amaryllis acaba chamando a atenção é o Narciso. Em algum momento eles acabam ficando a sós, né? Conversam. A Amaryllis leva ele lá para um beco meio escuro na casa da Pimpinela e revela quem ela é. O Tolu, ele aparece ali para dar a força ali para Amaryllis, né, para deixar realmente o Narciso sem saída mesmo. E aí ela acaba matando o Narciso. Finalmente o plano dela deu certo. O pacto com o Tolu foi desfeito, só que aí a Amaryllis faz um novo pacto com ele. Eles se beijam ali, trocam algumas carícias. E nesse novo pacto, a condição, na verdade, é para que ambos sejam felizes juntos, né? Por todas as noites. É meio que um pacto para meio que dizer, então a gente vai ficar juntos, felizes para sempre, porque é isso que a gente merece. A Amaryllis, ela mata o Narciso, só que tem muitas pessoas na festa, alguém vê, né, grita e tudo mais, e ela vai presa. Antes disso, ela fala ali pro Tolu que ela tem um plano, que a Rosalinda e o Antúrio sabem desse plano, que é para eles agirem ali também junto com o Flor de Lótus e tudo mais. E aí a Amaryllis, ela vai lá e presa. E aí então, né, encerra esse livro Mariposa Vermelha, mas ainda tem um continho ali, um capítulo extra. E aí então, né, nesse capítulo extra, a Amaryllis, ela está na prisão. O Tolu vai visitar ela. Eles acabam transando ali, tem uma cena mais hot ali, né? E eles acabam discutindo ali um pouco mais sobre o plano. E depois o Tolu, ele vai embora, né? E a Amaryllis continua presa ali, sabendo, né, que tudo vai dar certo, né? E é assim que termina essa história. Quando eu encerrei o livro, eu fui lá no direct da autora, né? Perguntei, então, vai ter continuação desse livro? E ela falou, então, o plano era para que ele ficasse único mesmo, para que só fosse um livro mesmo, né? Então, provavelmente não vai ter continuação. O que significa que, assim, tipo, o livro, esse primeiro livro, ele já dá a entender que vai dar tudo certo. Eu acho que não é sobre o final dessa história, não é sobre a gente ver como que tudo vai dar certo, né? A gente meio que já subentende que vai dar tudo certo, que no final o Tolu e a Amaryllis vão ficar juntos, que no final é até mesmo em algum momento, quem sabe a República não seja lá derrubada, não é mesmo? Então, tipo, eu acho que não é sobre o que vai acontecer com a Amaryllis, e sim sobre a libertação dela, e sim sobre esse processo de autodescoberta da Amaryllis. Meio que não precisa de uma continuação, porque a gente meio que já sabe que tudo vai dar certo no final. Quando eu soube que não ia ter uma continuação, eu vou ser sincera com vocês que eu acho que eu fiquei um pouquinho bolada, sabe? Eu acho que esse ano 2024 é um ano em que eu estou lendo livros e eles não estão entregando aquilo que eu espero que eles entregam, sabe? Todos os livros, a maioria deles deve ter 1 ou 2 ou 3 ali no máximo que entregou aquilo que eu esperava, mas a maioria deles, tipo, sabe, tá faltando alguma coisa. São livros excelentes, são livros incríveis. Mariposa Vermelha é um livro incrível, inclusive, mas alguma coisa tá faltando. Tipo, até o meu livro favorito desse ano, faltou alguma coisa, sabe? E talvez até seja um negócio de tipo, não é sobre mim, né? Não é sobre o que eu quero que eles entregam, e sim sobre o que os autores querem passar com os livros deles, né? Apesar do fato de ter um padrão, de ter vários livros esse ano que eu li, fiquei com umas expectativas, que fiquei esperando algo que não foi entregue para mim, ainda assim, não é sobre mim, né? É sobre a mensagem, sobre o processo de escrita dessas pessoas que entregaram esses livros. Por mais que eu fiquei meio bolada, ainda assim, eu tenho que aceitar, né? Não é sobre mim. Eu acho que eu fiquei um pouquinho bolada por causa disso, porque não vai ter a sequência. A gente não vai ter esse final, o desenvolvimento, a queda da República, por exemplo, sabe?
como é que a Amarilis vai ficar bem, como é que ela vai sair da prisão, esse momento de felizes para sempre, de fato, né? Eu acho que assim, o primeiro intuito do livro, que é a história, né, com o general Narciso, o objetivo de matar ele foi cumprido. E o segundo objetivo desse livro, que na verdade eu acho que é o maior dele, é o que a maior mensagem que esse livro passa, tem duas maiores mensagens que esse livro passa. A primeira, que é o que eu acho que é o intuito maior desse livro, é a autodescoberta da Amarilis, é ela se soltar, ela entendendo que não pode mais se limitar ali, ela entendendo que ela precisa ser ela mesma. Caso contrário, ela vai acabar definhando, caso contrário, ela vai ficar presa no medo dela e não vai descobrir qual que é o potencial verdadeiro dela, sabe? Então, o intuito do livro era a gente ver esse processo de autodescoberta dela, ela começando a usar a magia que ela tinha sem medo nenhum, sem restrição. Então, mesmo que a gente não vai ter uma continuação, a gente meio que já sabe que vai dar tudo certo no final, que ela e o Tolu vão ficar juntos, que ela vai conseguir sair bem ali da prisão, que até quem sabe eles vão conseguir ali derrubar a República, porque agora nada para a Amarilis e ela vai sim ficar bem de vida e vai tudo dar certo no final. A gente já sabe que o Felizes para Sempre vai vir, a gente não sabe como isso vai acontecer, mas a gente sabe que vai acontecer. E aí, então tem a outra mensagem que esse livro passa. Então vamos lá. O objetivo maior da história, assim, tipo do enredo, era a Amarilis matar o Narciso e esse objetivo foi cumprido. Aí eu falei que tinha duas mensagens que esse livro passa. A primeira mensagem, né, é dessa autodescoberta da Amarilis, e a segunda mensagem é sobre o mundo, o governo ali em que eles estão inseridos. Claramente, eles estão em um regime totalitário, em um regime opressor ali, que criminaliza criaturas com magias, um regime que proíbe, né, que mata pessoas só por ser quem elas realmente é, né, no caso as pessoas e as criaturas que usam magia, né, que reprime quem usa magia, né? É para impedir que as pessoas sejam mais fortes que o próprio governo, instaurar que a única coisa que pode ser mais poderosa do que tudo ali é o governo, é a República. Isso e mais nada. Nenhuma criatura mágica pode existir, porque nada pode ser mais poderoso do que a República. E aí, junto com esse governo autoritário, a gente também tem um sistema, seria um paralelo ali com o capitalismo, que é totalmente desigual, em que tem poucas pessoas ali ricas e com uma boa qualidade de vida mesmo, enquanto a maioria dessas pessoas, a maioria da população vive que nem condenado ali, só sobrevive mesmo, não tem muito luxo, não tem muita qualidade de vida e ainda elas têm que viver à base do medo, a maioria dessas pessoas. E ainda se elas não se juntam a esse sistema, né, elas vão ser massacradas, né? Lógico que elas vão ser derrotadas, mortas, perseguidas, ou então viver bem à margem mesmo da sociedade. Mesmo quem está ali de forma comum ali trabalhando tranquilamente já está vivendo às margens ali da sociedade. Imagina quem realmente quer ser um pouquinho diferente. Alguns pensam que podem melhorar de vida com o esforço deles, mas a maioria deles sabem que é muito difícil e que eles nasceram assim e vão morrer da forma como eles nasceram, e que eles não podem sair da linha nem um pouco, e que eles não podem, né, ser nem um pouquinho contra ou estar fora ali do que o sistema quer, né? Eles não podem se recusar a trabalhar 6 dias da semana ou faltar um único dia por alguma necessidade básica, porque o sistema vai lá e vai massacrar eles de alguma forma, seja desempregando eles, né, ou seja, de qualquer outra forma. Então, tipo, é um governo muito opressor. E também tem as pessoas dentro dessa sociedade que defendem o governo a ferro e fogo, como o Floriano, que são
totalmente odiosas, assim como esse governo é odioso. Claramente, é uma analogia ao Bolsonaro, a outros governos fascistas e totalitários que existem no mundo inteiro e que, na verdade, eles existem por conta de um movimento de ódio imenso, né? E também, além de ser uma analogia ao governo do Bolsonaro, também tem os bolsominions, né? Aquelas pessoas que estão, sim, se ferrando junto com a maioria da população, mas estão de acordo com o governo, mas quer ferrar ainda mais a população, mesmo que eles saibam, mesmo que eles mesmos, os bolsominions, né? Essas pessoas, né? Vão acabar se ferrando junto mesmo, que é o caso do Floriano, né? São pessoas que são violentas, são pessoas que são mais hipócritas e são pessoas que realmente não gostam de ver aquilo que é diferente, né? Então, claramente tem essa crítica social dentro desse livro também. Então, eu acho que o que faz com que ele seja meio diferente também, além da autodescoberta da própria Amaryllis, é essa crítica social e política que esse livro faz. Mas assim, falando do livro como um todo, eu gostei bastante dele. Eu peguei ele para ler e antes mesmo de finalizar ele ali na primeira metade desse livro, eu já falei: esse livro é muito bom. Eu não preciso finalizar ele para saber que ele é diferenciado e que ele tem um negocinho diferente, sabe? Tanto até que não é à toa que ele foi indicado ali para o Prêmio Jabuti de Literatura, porque ele realmente é diferente, ele realmente é muito bom. Então, falando em si sobre o meu processo de leitura e sobre o que eu achei, eu gostei bastante do livro. O saldo final é positivo, até uns 75% da história, até o momento ali em que a Amaryllis e o Tolu, eles se separam lá, depois que eles transam ali, o Tolu, ele some ali da vida da Amaryllis. O livro tava incrível, perfeito. Eu gostei muito, assim, tipo, eu fiquei realmente aflita no momento em que teve ali a invasão dos agentes, no prédio ali onde a Amaryllis e os amigos dela moram. Então, tipo, até ali, até o momento das confidências e tudo mais, eu tava amando. Na verdade, não no momento em que eles ficam separados ali, mas no momento em que eles começam ali no ato deles, que é um negócio meio estranho, eles estão fazendo, só que não é descritivo, o que a gente vê ali é os pensamentos da Amaryllis, o que a Amaryllis está sentindo, então fica um negócio meio estranho, sabe? E aí, nesse momento, eu acho que a minha alegria começou a minguar um pouco, sabe? Aí depois, esse momento que eles ficaram separados, também fiquei, putz, aparentemente o mesmo sentimento que a Amaryllis estava tendo, eu tava tendo. Olha só, que história muito boa até os 75%. Aí a Amaryllis ficou triste, eu também fiquei triste. A minha alegria com esse livro mingou um pouco, sabe? Eu também fiquei, meu Deus, ai meu Deus do céu, deu tudo errado. Então, eu acho que os sentimentos que o livro queria trazer naquele momento, eu acho que eu senti também. Esses últimos 25%, eu acho que, eu não sei o que aconteceu, que eu só queria terminar o livro, assim, sabe? Eu gostei também, achei muito bom, só que alguma coisa aconteceu. Outra coisa que eu sinto desse livro é o seguinte, é a promessa de entregar alguma coisa e que não entrega. Por exemplo, eles conversam lá com o Lotus, negociam o que vai acontecer, só que não tem de fato, o que é que vai ser feito? O que vai ser feito? Em que momento vai ser feito? Depois, é lógico, a Amaryllis, ela pede ajuda lá pro Lotus, com um negocinho que ela queima e tudo mais, que eles ajudam com se livrando ali dos agentes e tudo mais. Só que, tipo, além dessa ajuda, a ajuda principal deles, que era pro plano inicial ali da Amaryllis de matar o Narciso, o que é que foi feito, sabe? Não foi entregue. E a magia da Amaryllis, o momento inteiro, eu fiquei esperando por um momento de explosão de poderes, sabe? Assim, tipo, dela realmente usar os poderes dela, né? Só que o que a gente teve foi ela ali no momento drogada ali, se libertando e tudo mais, assim, tipo, deixando a magia fluir dentro dela. E também no momento ali dela fazer o vestido dela, que ela usou a magia ali nos bichinhos de seda e tudo mais. Mas depois disso, não teve mais nada de magia, sabe? Eu fiquei, só isso? Sei lá, sabe? Eu fiquei meio...
eu queria que tivesse uma demonstração um pouquinho maior de poder, sabe? Eu queria que tivesse algo ali. Aí a Amarilis também usa a magia dela quando ela está beijando ou transando ali com o Tulu. Há um choque ali da magia deles, né? E tirando isso, tipo, não tem muito. Eu acho que, tipo, eu fiquei esperando um pouquinho mais desse uso ali, desse poder. Nossa, ela é tão incrível. E realmente, o que ela fez ali foi realmente incrível. Só que eu esperei um pouquinho mais, sabe? Tipo, por mais que eu tenha falado, o importante é a libertação dela, o importante é ela descobrir, usar a magia dela, que usar a magia dela é algo muito benéfico para ela mesma, para Amarilis mesmo. Por mais que eu falo que esse é o intuito principal do livro, quase não teve uso de magia. Tipo, a gente sabe que os poderes dela são incríveis, são maravilhosos e tudo mais, que ela tem um potencial incrível. A gente finaliza esse livro sabendo disso, que tudo que ela fizer a partir da agora vai ser algo incrível, só que não, sabe, assim, tipo, cadê? Não teve muito, sabe? O que a gente teve foi migalha de magia, isso que a gente teve. Então, basicamente, era tudo isso que eu precisava dizer sobre esse livro, sabe? Sobre o que eu achei. Então, basicamente, eu gostei do livro. Tem umas coisinhas ali que me fizeram ficar um pouquinho assim, bolada, né? Como o fato de a gente não ter uma sequência, embora eu entenda que não precise de uma sequência, porque ele mesmo já basta. Tem essa questão, né, da Amarilis, né, da autodescoberta dela. E eu acho que em algum momento, né, enquanto eu estava refletindo sobre esse livro, eu estava pensando, putz, eu acho que eu tenho um pouco da Amarilis comigo também, né? Eu acho que eu tenho um pouco de medo, de insegurança, e eu acho que eu tenho um certo potencial e eu tenho medo de usar esse potencial que eu tenho, sabe? De ser eu mesma, sabe? Então, eu acho que tem um pouquinho disso também. Acho que eu tenho um pouco de Amarilis também. Então, eu gostei bastante do livro. Gostei do romance, sim, que existe ali nele, né? Da Amarilis com o Tolu. Gostei da história. Queria que tivesse uma continuação, queria, mas não vai ter. E, assim, tipo, já foi, né? Eu acho que mesmo se tivesse agora, eu nem sei se eu ia pegar pra ler também. Acho que eu pegaria, sim, mas não sei quando. Mas, assim, tipo, eu acho que ele tem uma crítica muito legal. E eu realmente gostei bastante de tudo, da grande maioria dos acontecimentos dele. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui neste canal, curtam esse vídeo, comentem nele. Falem aí se vocês já leram esse livro, se vocês leram, o que vocês gostaram dele, o que vocês não gostaram. Compartilhem esse vídeo com os seus amigos, porque assim é uma forma do meu canal crescer cada vez mais. E é isso, gente. Até a próxima e até mais.